Esse vídeo é uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Sorocaba, como um fomento através da Lei Aldir Blanc aos artistas, como apoio cultural da cidade, na cidade. Então ele não é uma iniciativa própria, ela não é uma iniciativa minha. E então eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, além de, evidentemente, a Secretaria de Cultura por esse incentivo, à classe cultural da cidade, a todos aqueles que se dispuserem a assisti-lo, mesmo sem saber ao certo a que ponto ele pode contribuir ou não para uma formação cultural, porque o objetivo proposto por ele e pela Secretaria de Cultura é que nós façamos uma breve trajetória daquilo que nos levou aos caminhos de culturais ou da arte, né? E cada um tem a sua história de vida, a sua relação com a arte, com a cultura. Cada artista, cada promotor de cultura que seja, ou mesmo na área da educação, ele tem um determinado ponto de partida, né? Então eu vou tentar traçar em linhas gerais o que me trouxe até então, a me dedicar à arte, ou assim dizer, aos trabalhos culturais, coisa desse tipo. Eu venho de São Paulo, eu sou natural da cidade de São Paulo, moro na cidade de Sorocaba desde a década de 80, meados da década de 80. Eu cheguei a cursar História na Unesp de Assis, início da década de 80, mas eu não me formei. Depois eu vim fazer a licenciatura, na verdade, que é bacharelado, eu tinha na parte de Assis, a licenciatura na Uniso, aqui em Sorocaba, entre os anos de 2006, 2007 e 2008. Mas, na verdade, eu nunca utilizei nenhum desses cursos, nada, porque, na verdade, eu sou marceneiro, eu sou um artífice da madeira, A minha paixão é a madeira. E é ela quem me conduziu, de certa maneira, para esse mundo de possibilidades, que nós podemos até chamar de arte. Particularmente, eu me intitulo mais como um artesão, como um artífice da madeira, do que como artista. O que acontece é que, por exemplo, como eu já citei, dada essa inúmera gama de possibilidades que a madeira, enquanto material, enquanto elemento, ela oferece, muito daquilo que pode ser confeccionado com ela, ou utilizando-a como meio, não sei se de expressão, porque eu não sei dizer também se arte é uma forma de expressar ou se é uma forma de ler o mundo, de interpretar o mundo. Eu acho que essa discussão ainda é bastante controversa, não se chega como que eu vou dizer assim, conclusões mesmo, com relação a isso. Mas eu acho que as possibilidades que fomentam tudo isso, que fazem tudo desenvolver. E através da marcenaria, que era, na verdade, a minha atividade comercial até o ano de 2010, depois eu parei comercialmente com a marcenaria e parti para me dedicar inteiramente a produzir peças de cunho artesanal e artístico, por uma necessidade de, como eu disse, não de expressão, mas de tentar entender mesmo, de compreender o mundo ao meu redor, Tanto é que em 2009 foi a primeira vez que eu fiz uma obra, inclusive de caráter mais conceitual do que formal, que eu coloquei em exposição e participei de um salão, inclusive, na cidade de Araras, aqui próximo a Campinas. Essa obra recebeu, inclusive, uma menção honrosa. Tudo isso me deixou bastante
interessado em prosseguir com esse trabalho, com essa vertente, inclusive. Já desde o final da década de 90, 98, 99, eu me interessava muito por filosofia. Estudava muito filosofia, passei durante 20 anos estudando filosofia. E eu sempre empreguei, tanto no meu trabalho, como artesão mesmo, e em algumas peças conceituais que eu gosto de produzir, eu sempre empreguei alguns conceitos, alguns, como que eu posso dizer, tópicos, lugares mesmo, que são próprios da filosofia. E isso foi se tornando muito forte, tanto é que em 2016 eu praticamente parei com quase todas as minhas atividades e fui para a cidade de Marília, onde eu passei 4 anos. Na verdade, eu falava que eu nem morava em Marília, eu continuava morando em Sorocaba. Eu só ia lá para estudar, na verdade, apesar da distância, né? E eu concluí o curso de bacharelado em filosofia. Obviamente que a minha defesa de término, né, de conclusão do curso foi na área de estética, né? Que era o que me interessa na filosofia, não só isso, evidentemente, mas meu interesse maior. E isso contribuiu muito na minha produção de obras conceituais, mas também interferiu bastante na elaboração do ponto de vista formal. Eu consegui, talvez através da filosofia ou utilizando algumas ferramentas como eu disse, de entendimento, de interpretação do método filosófico mesmo, eu consegui, de certa maneira, modificar um pouco os rumos do meu trabalho. Sempre colocando a madeira não só como elemento base, mas com aquilo que é de muito democrático, né? Porque ela é um material democrático. A madeira com um simples estilete, um canivete, você a processa, a pessoa pode processá-la, e com uma grande indústria você também pode processá-la. Então, ela é a base do meu trabalho, todo o meu trabalho, não só formal, mas também conceitual, porém dialogando com diversos outros materiais, muitos outros materiais. Então, nessa minha trajetória, eu devo muito à marcenaria, nesse sentido de que ela me deu subsídios para não só idealizar, mas construir de maneira prática, concreta, coisas que talvez no mundo real nós não nos deparássemos com elas. E no caso da filosofia, a filosofia vem me subsidiar naquilo que eu vejo realmente como visão de mundo. Ela ajudou a alicerçar um pouco a minha visão de mundo, né? Que, de certa maneira, está traduzida nas diversas peças que eu faço, que eu exponho, né? Ou não, simplesmente às vezes faço só para mim mesmo, uma experiência privada, particular, né? Então é mais ou menos isso que me trouxe a esse universo da arte e da cultura. Eu vejo duas saídas para a humanidade, Posso estar errado, espero que sim, inclusive, né? Uma delas está na filosofia e a outra na arte. Então é isso que norteia um pouco esse meu trabalho. Nós vivemos realmente num labirinto muito intrínseco, que parece que dessa vez a Ariadne não quis nos oferecer o seu fio, não. A saída está complicada. E eu acho que a arte e a filosofia podem, de certa maneira, nos auxiliar, né? E assim, dessa maneira, eu venho fazendo o meu trabalho. E nele eu emprego, por exemplo, conceitos da geometria grega,
que é muito, de certa maneira, estudada também por filósofos, né? Do que se é conhecido, por exemplo, com geometria áurea. Isso, de certa maneira, direciona o meu trabalho. Basicamente, na parte das artes visuais, eu faço esculturas em madeira. Tanto é que no ano de 2012 eu iniciei uma série que se chama Viagens Orgânicas. Ela dava um título a uma mostra que eu criei, chama Viagens Orgânicas, Delírios da Forma, onde as esculturas eram feitas para serem tocadas. Ela poderia inclusive ser apreciadas por portadores de deficiência visual. E a forma poderia ser absorvida pelo tato, né? Essa série chegou a 55 obras, 55 esculturas. Muitas foram comercializadas, vendidas, outras foram prêmio aquisição em salões de arte, estão em instituições, museus ou coisa assim, né? Inclusive aqui na cidade de Sorocaba, por intermédio da Secretaria de Cultura, eu fui premiado 2 vezes, inclusive no Prêmio Flávio Gagliardi, que também é um fomento muito grande, eu acho bastante importante. E a Secretaria de Cultura aqui de Sorocaba tem 2 obras minhas, 2 esculturas minhas, que formam o acervo também da cidade. E essa mostra, né, Viagens Orgânicas, Delírios da Forma, ela percorreu várias cidades, foi exposta em diversos lugares, né? E eu faço diversas outras esculturas, algumas com temas, por exemplo, mitológicos, né, de caráter mitológico, que é algo que me interessa também dentro da filosofia, né? E o meu trabalho conceitual, eu procuro sempre direcionar um público mais um público com um olhar mais crítico. Então eu procuro, por exemplo, assim, o pessoal da educação, escolas técnicas, universidades, academias, né? E são diversas obras que tratam de assuntos cotidianos, assuntos contemporâneos, né? Recentemente, uma instalação que eu montei, inclusive numa da universidade aqui em Sorocaba, no campus da Federal de São Carlos, aqui de Sorocaba, chamava Impermanências, né? Para além do olhar. Em diversos outros lugares também eu já montei essa instalação, e ela traz, por exemplo, críticas a idolatrias, a violência contra a mulher, intolerâncias de todos os tipos, né? E são temas muito fortes, né? São temas atuais, inclusive, né? Não só atuais, mas que perduram, né? E eu gosto de trabalhar isso sempre com subsídio da filosofia. E com esse problema que tivemos, né, com a pandemia da Covid-19 e tal, todas essas exposições elas ficaram paradas quase durante 2 anos, né? E assim eu acredito que não só eu, mas toda a classe artística, todas as pessoas que dependem desse tipo de movimento artístico e cultural devem ter passado passamos por um momento bastante difícil. E então nós estamos assim batalhando, trabalhando para ver em que tudo isso vai desembocar, né? E provavelmente novas leituras de mundo, novas interpretações, ou talvez de um mundo novo, ou sei lá, né, o que pode ocorrer, né? Mas na verdade todas essas pequenas iniciativas e fomentos que às vezes nós deixamos até de aproveitar esse tipo de evento, eles têm que acontecer até com mais frequência, com mais ênfase, porque educação, ciência, cultura, arte é fundamental, é fundamental. Então, nós não podemos deixar tudo isso ser sucateado dessa maneira, né?
E eu acho que cabe um pouco a nós também, quando eu digo da classe cultural, né, dos artistas, a nos colocarmos, a nos impor mesmo perante o poder público, perante governos, perante ideias contrárias, para que os nossos trabalhos sejam respeitados, sejam colocados em evidência, porque é bastante importante, por mais simples que sejam. Os meus trabalhos eu vejo que de certa maneira pode parecer um pouco falta de modéstia ou egocentrismo da minha parte, não vejo problema nisso, sou um ser humano como outro qualquer. Eu vejo que a minha trajetória, não que ela altere alguma coisa no mundo, não, mas eu percebo que o meu trabalho, pela receptividade que tem, ele pelo menos oferece novas perspectivas de interpretação do real, novas possibilidades de se olhar, não é? E olhar para o mundo, olhar para si mesmo, olhar para o outro. E com relação a isso particularmente, eu acredito que o mundo possível é muito mais interessante que o mundo real. Então não devemos, acredito, que deixar escapar essas possibilidades. Tá? E foi mais ou menos isso que me trouxe até esse mundo da arte, da cultura. Eu vou finalizar, eu vou aproveitar alguns minutos e colocar algumas imagens de poucos dos meus trabalhos, mais para que se tenha uma ideia. E eu quero agradecer à Secretaria de Cultura de Sorocaba pelo fomento, através da Lei Aldir Blanc. E espero que de alguma maneira a postagem desse vídeo possa contribuir ou não, né, para quem assistiu. Muito obrigado.